Fala pessoal, aqui é o Kizar Snap trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje não vai ser deck, vai ser os spotlights do mês de dezembro. É a tradição aqui no canal, toda vez que chega na última semana de uma temporada, eu faço um vídeo comentando todos os spotlights da temporada seguinte. Nesse caso nós estamos no final da temporada de novembro. Temporada seguinte, terça-feira que vem, reseta a temporada e vira para a temporada de dezembro. Temporada em conjunto com o Marvel Rivals. E aqui nós temos a carta do passe do mês que vem. Eu sempre comento ela antes de entrar nas semanas dos Spotlights. Então, começando com a Galacta, a filha do Galactus, uma personagem lá do jogo do Marvel Rivals que vai virar uma carta aqui no Marvel Snap. Ela é uma 4/6, sem palavra-chave, é uma condição, não é ao revelar, nem constante, nem ativar. A cada turno, a primeira carta que você joga em outro local é revelada com mais 3 de poder. O que isso significa? Você tem que jogar cartas em outro lugar, não no mesmo lugar que ela. Em cada turno, a primeira carta jogada em cada um dos outros locais ganha mais 3. Isso aqui é claramente para buffar o Galactus, né? Você vai jogar o Galactus sozinho, ele vai revelar 9. Ou você pode jogar num turno o seu Aranha Simbionte, ele revela 10, depois o Galactus revela 9. Você junta, forma um Aranha Simbionte com o efeito do Galactus com 19 de poder. Mas obviamente isso aqui tem outras utilidades. Eu acredito que não vai jogar só em Galactus. Você pode usar o Zabu para jogar ela mais cedo. Todo turno. Então você pode fazer esse efeito acontecer no mesmo local, só que só não pode ser no mesmo turno. Mas você pode, por exemplo, jogar no turno 4, joga uma carta num local. No turno 5 ela vira bufada, joga outra carta no outro turno, naquele mesmo local, ela também vai virar bufada. Então você tem que ir pensando nessas jogadas. Vai ter bastante decks com ela, e mais 3 sempre é poderoso. A gente lembra da carta de passe de outubro do ano passado, a Elsa Bloodstone, ela chegou bufando mais 3, e o surfista também bufava mais 3 quando ele lançou. No final todas essas cartas tiveram que ser nerfadas, então a gente sabe que dar mais 3 é sempre complicado. Vamos ver se vai ter que ter nerf ou não na Galacta, mas é uma carta de passe, eu recomendo que vocês peguem o passe. Essa carta eu acredito que ela vai ser interessante, ela vai ser boa, mas também pegue o passe pelos recursos adicionais, o crédito e o ouro, valeu? Agora que eu terminei de comentar a carta do passe, eu vou comentar as semanas dos Spotlights sobre as chaves e como você gastar ela no mês que vem, valeu? Continuando o vídeo, aqui nós estamos na primeira semana da temporada de dezembro. Lembrando que a temporada de dezembro vai ser igual à temporada de outubro dos Simbiontes, vai ser 5 semanas em vez de 4, então teremos 5 cartas novas e 5 Spotlights diferentes. Começando com a primeira semana, de 3 de dezembro a 10 de dezembro, nós temos a carta nova, a Luna Snow. Custo 3, poder 5. Ao revelar, ela adiciona um cubo de gelo em cada local, naquele mesmo local que você jogou ela, um para cada lado. O cubo de gelo ele é um 0. E o efeito dele é que a cada começo de turno, se ele ainda estiver inteiro, né, não tiver sido destruído, ele dá mais 1 de energia para quem possui o cubo. Então basicamente é 1 de energia para os dois jogadores. Provavelmente o pessoal vai tentar montar decks com ela, que você consiga jogar só o cubo pro seu lado, não pro adversário, para só você, como é que fala, usufruir do ramp de energia. Mas ela vai ser uma carta meio complicada de jogar, como eu disse. Você vai ter que fazer algum jeito de o efeito só funcionar para você. Ela é tipo o anti-venom, tem um efeito forte quando pegar. E se você conseguir ter o ramp de energia só para você, você vai estar com muita vantagem. O problema é que se você dá para o adversário, às vezes o adversário rodou ou comprou as cartas, é muito perigoso. Você dá um ramp de energia para o adversário. Então ela vai ser uma carta mais complicada de usar. Então quem gosta de jogar com deck simples, eu não recomendo pegar ela. Ela é para jogador experiente, quem sabe fazer deck build, quem sabe criar decks, quem tem criatividade. Quem gosta de fazer o arroz com feijão, eu não recomendo essa carta. Ela é tipo anti-venom, é uma carta complicada. Quando pega deve ser forte, mas ela é difícil de usar. Então se você não gosta de carta complicada, evite ela. As outras duas cartas, ambas são basicamente do arquétipo de destruição. A X-23, carta essencial hoje no deck de destruição. Se você não tem, é uma boa semana para você tentar pegá-la de novo, apesar que ela é uma carta muito recorrente em Spotlights, e também porque ela vai cair para Pool 4, dia 10 de dezembro. Então não sei se essa semana compensa você gastar muito, porque se eu não me engano, a Lady Death Strike e a X-23, as duas vão cair para Pool 4
né, no Drops do dia 10 de dezembro. Então as duas vão estar custando 3.000 fichas. E a Luna Snow não vai ser uma carta que eu acredito que vai ser a mais forte do mês. Ela claramente não vai ser a carta mais forte do mês. Então se tem duas cartas que vai passar a custar 3.000 fichas e uma que é uma carta complicada de jogar, então essa semana às vezes você pode skipar ela. E se você quiser uma das outras cartas já antigas, a Lady Deathstrike ou a X-23, às vezes compensa você pegar elas na ficha, já que elas vão passar a custar 3.000 fichas. Você vai gastar a chave numa carta que quando fechar a semana do Spotlight vai cair de preço na loja. Então não sei se compensa muito. Se você já tem a Lady Deathstrike X-23 e não curtiu a Snow, só esquipa. E se você só quer uma das duas, a Lady Deathstrike X-23, às vezes vale avaliar pegar elas direto na ficha, na loja, com as fichas de colecionador, já que só vai estar custando 3.000, e esquipar essa semana. Eu faria isso, porque eu acredito que eu não vou pegar a Luna Snow, vou guardar chaves para outras cartas no mês, e eu já tenho a Lady Deathstrike X-23, então eu vou esquipar essa semana. Segunda semana, começa 10 de dezembro a 17 de dezembro. Nós temos a Penny Parker, o Gladiador e o Soscott. Penny Parker, 2/3 ao revelar. Ela gera um Spider, né? O nome do robô é Spider, apesar do jeito que está escrito. Se lê Spider. E quando essa carta que gerou para sua mão, você joga ela, ele é tipo uma Hulkbuster, uma armadura que vai se mesclar com uma das cartas que tiver na mesma localização. Os dois são a revelar, tanto a Penny Parker quanto o robô. Só que quando ela também tem um efeito de condição. Então ela é ao revelar e condição ao mesmo tempo. Que quando você mescla o Spider em alguma outra carta, você vai ganhar mais 1 de energia no turno seguinte. Então ela tem gera a carta na sua mão, dá movimento, porque o robô, quando ele se mescla numa carta, você pode mover aquela carta pelo menos uma vez na partida. Então você pode mover uma vez. E você também ganha um ramp de energia. Então é gerar carta, movimento e ramp de energia. Então é uma carta boa, eu provavelmente vou pegar. Ela vai cair bem no deck de movimento, apesar que o deck de movimento já recebeu bastante reforços, está um deck bem fechado, provavelmente difícil de você tirar alguma coisa ou outra, mas eu acredito que ela pode entrar no lugar do Hércules, que alguns decks de movimento ficam usando o Hércules, e ele fica meio jogado lá. Acredito que ela seja melhor, porque além de ela ser mais barata, ela dá ramp de energia, dá movimento. Acredito que ela, para quem gosta de movimento, ela é uma carta cheia. O Gladiador, ele é uma carta interessante, ele tem aparecido mais por causa da chegada do Fenris Wolf. Ele comba bem com o Fenris Wolf, já que você pode destruir carta com ele e ressuscitar com o Lobo. Então se você pegou o Lobo e curte o arquétipo e não tem o Gladiador ainda, ele é interessante. O Soscott é uma carta que vira e mexe, aparece, some. Mas ele está bem fora do meta, então essa semana aqui compensa pela Penny Parker e pelo Gladiador. Então se você não tem o Gladiador, eu recomendo essa semana. A Penny Parker vai ser uma carta forte, eu acredito que ela e a da próxima semana, que vocês já estão vendo aqui embaixo, vão ser as duas melhores do mês. Então a Penny Parker vai ser a segunda carta melhor do mês. E o Gladiador é uma carta interessante para se ter, só o Soscott que é um pouquinho ruim. Então se você não tem o Gladiador, eu recomendo essa semana. Que a carta nova é boa e o Gladiador também é uma carta boa, interessante, encaixa em alguns decks. Se você ainda não tem ele, é um prato cheio esta semana para você. Agora, a terceira semana, de 17 de dezembro a 24 de dezembro, nós temos o Doom 2099. Ele não é ao revelar, diferente do Doom original. Ele é feito de condição. Todo turno que termina e você só jogou uma carta naquele turno, ele cria um Doombot em outro local. E o Doombot tem o mesmo poder e custo dele, 4/2, só que ele tem um efeito constante que ele dá mais 1 de poder para todos os outros Doombots e Dooms no campo. Tanto o Doom 2099 quanto o Doom velho e os Doombots do Doom velho. Então essa carta é para um deck pesado, de cartas pesadas. Porque como você vai ser limitado a jogar uma carta por turno, ele é diferente da Athena, que você é obrigado a jogar duas, ele é uma só para ativar a condição dele, você vai querer jogar o maior máximo de poder possível. Então provavelmente você vai usar ele deck de Electro com ramp de energia, você faz ele, aí você pode jogar o Doom já no 5, às vezes você joga um modinho no Doom velho e faz mais cópias, e vai enchendo o campo de Doombots. Ou basicamente, ou você pode fazer o Zabu para fazer ele custar 3, você jogar ele já no turno 3, e aí você jogando uma carta em cada turno, 4, 5, 6 e gerando os Doombots. Então ele claramente é para combar com o Doom antigo, basicamente diz que todos os decks que usar ele vão usar o Doom antigo.
é muita sinergia as duas cartas, não tem como jogar separado. Mas ele é pra quem gosta de deck de carta cara, quem gosta de carta parruda, jogar carta gigante, não ficar combando com cartinhas pequenas. É deck de carta parruda ele. Eu acredito que ele vai ser forte, esse mais um. Pode parecer fraco no começo, mas você já viu cartas como Blue Marvel, gerando muito poder. Só de você jogar, colocar um nas outras cartas, o Nova também. Então eu acredito que ele vai ser junto com a Penny Park as duas melhores cartas do mês. Não sei qual dos dois vai ser melhor, mas eu acredito que vai ficar entre uma das duas. Além disso, nessa semana tem um Hitmonkey e o Miek. O Miek esquece, ele tá bem fora do meta, porque a Scorn basicamente tirou o lugar dele no deck de descarte. Basicamente, algumas galeras insistem ainda nele, porque às vezes usa o movimento dele, acha útil o movimento dele, então usa ele no lugar do colecionador, por exemplo. Porque ele às vezes tem um lugar fechado que você pode mover ele para lá, mas enfim. Mas a outra carta desse Spotlight que vale a pena é um Hitmonkey, é um macaco, ele está na pool 4, então ele está custando só 3.000 fichas, mas eu acredito que ele vai estar congelado na pool 4, porque os desenvolvedores eles estão segurando na pool 4 as cartas muito fortes de determinados arquétipos, tipo Null, Modok, Zabu, esses três, o Darkhawk, esses 4 estão desde sempre na pool 4, sem previsão de cair. O Hitmonkey, por exemplo, você está vendo os drops agora de dezembro, tem cartas que lançam depois do Hitmonkey e já estão caindo para pool 4. Por exemplo, o Grandmaster vai cair para pool 4 e lançou depois do Hitmonkey. O Hitmonkey lançou antes de ter Spotlight, lançou no mesmo mês do Jeff. Então, e ele não vai cair para pool 4, né? Tem cartas que lançou depois dele que está caindo para pool 3, ele já está na pool 4, falei errado. Mas ele tem cartas que lançou depois dele que já vão cair pra pool 3, tipo a Jean Grey. Jean Grey vai cair pra pool 3 e lançou depois dele. Então, a Kit Pride lançou depois dele e tá caindo pra pool 3 nesse 10 de dezembro. Então, eu acredito que eles vão segurar ele mais um tempo na pool 4. Então, às vezes, o Doom vai ser uma boa carta. Ele é uma carta essencial pra bounce, então quem gosta de jogar de bounce, ele é essencial. Então, essa aqui é uma boa semana pra você gastar chaves. O Miek é a zebra da semana, mas tanto o Doom quanto o Hitmonkey são cartas fortes. O Hitmonkey está sem previsão de cair da pool 4, eles estão segurando ele na pool 4, então às vezes é interessante você gastar chaves aqui agora, porque ainda vai demorar alguns meses para ele cair para pool 3, então dá para gastar chaves nessa semana aqui. Porque o Doom vai ser uma boa carta, e o Hitmonkey é uma boa carta. Então uma semana tranquila para você gastar suas chaves, principalmente se você ainda não tem o Hitmonkey. Tá? A quarta e penúltima semana, nós temos 24 de dezembro a 31 de dezembro. Você tem o Bruce Banner, o Alto Evolucionário e a Ravonna. O Bruce Banner ele é um 2-1 sem efeito com palavra-chave, sem ser ao revelar, constante ou ativar. Ele é um 2-1, ele tem uma condição parecida com a Sala de Perigo. Toda vez que você não gasta toda a sua energia num turno, você sobra energia no seu turno, ele tem 25%, ou seja, uma chance em 4 de se transformar no Hulk. E a galera acredita que o Hulk vai ser tão forte quanto o Hulk normal. Então ele vai ser um 2-12. Caso você tenha a sorte do Bruce Banner se transformar depois de um turno que você não tenha gastado a energia total. Então ele é uma carta bem loteria, então quem não curte depender de RNG, não gostou de jogar de Cersei, não gostou de jogar com carta Hulkling, essas cartas que dependem muito de RNG, eu não recomendo você pegar muito, porque ele é uma carta que provavelmente muita gente vai passar raiva com ele, vai jogar ele, e se ele vir tarde, ele também é uma carta inútil. Por exemplo, você comprar ele no quinto turno ou no sexto turno, ele é uma carta morta na sua mão, é muito difícil jogar com ele. Você pode até jogar ele cedo, e se você conseguir transformar, você toma um Shang-Chi. Então ele vai ser uma carta bem frustrante, eu acredito. Eu acho que eu vou skipar ele, eu mesmo vou skipar ele. Mas quem gosta de RNG, quem acredita na própria sorte, vai atrás dele. As outras duas cartas são cartas interessantes. Então você dá pra ver que a carta não é tão boa, é quando eles colocam com duas cartas fortes na mesma semana. Então às vezes nessa semana aqui compensa se você quiser gastar chaves, mais pelas cartas antigas que pela nova. Que a nova aqui é a pior carta das três. O Alto Evolucionário ele ainda é uma boa carta para iniciante, então para quem está começando, o deck dele é um deck que dá para pegar infinito com certo esforço, mas dá o deck básico de Alto Evolucionário.
ou deck de Chinalta, são decks baratos, simples de fazer. Então a única carta cara é o Alto Evolucionário, então se você está querendo um deck simples, é só você pegar ele. Então essa semana aqui, se você for gastar chaves, vai ser mais por você não ter o Alto Evolucionário e a Ravonna. Se você já tem os dois, esquece essa semana. Esse Bruce Banner vai ser uma carta muito frustrante. Agora, se você não tem nem o Alto Evolucionário nem a Ravonna, às vezes compensa você gastar as chaves aqui, porque principalmente se você é iniciante. Se você não é tão iniciante, já tem alguns decks fechados, o Alto Evolucionário não está tão forte assim. Mas a Ravonna, principalmente agora que lançou o Gore, ela tá bem forte. A gente não sabe quando que o Gore vai tomar nerf, ou se ele vai tomar nerf, mas no momento ela tá uma carta interessante. Então, finalizando aqui a semana do Bruce Banner, eu não recomendo você ir atrás dele, só das outras duas cartas. Se você já tem o Alto Evolucionário e a Ravonna, skipa essa semana, passa para a próxima. E a última semana dessa temporada, já pegando o ano que vem, né? Porque ele é 31 de dezembro, o último dia do ano, até 7 de janeiro. Você tem o Rocket, Raccoon e o Groove na mesma carta. O Blob e a Selene. Basicamente o Rocket Raccoon ele também é sem. E o Groot ele é sem palavra-chave. É uma condição. Sempre que alguma carta do adversário é jogada no mesmo local que eles, eles roubam um de poder, eles drenam, igual a Scream e a Cassandra Nova. O adversário jogou uma carta lá, a carta do adversário toma -1 e o Rocket e o Groot ganham +1. Então ele é bom para deck de aflição, deck de dar negativo, deck de Ajax, esses decks que você quer ficar dando efeito negativo no adversário, porque além dele ficar dando esse efeito, ele vai se curando. Ele é bom contra decks que gostam de repetir carta no mesmo local, então como é que fala? Bounce, o deck com Angela, Hope Summers, Kit Pride, dependendo do lugar onde você coloca, você ainda pode mover ele uma vez na partida, então dependendo do lugar onde você coloca e move ele, você consegue fazer muito poder com ele, dependendo do que é o deck do adversário. Ou às vezes você pode jogar ele num lugar que você quer ganhar, porque é um local que vai te beneficiar, ou porque você enche, tipo a balsa ou a sala branca da Fênix, ou é um local que se você estiver ganhando determinado turno, você, como é que fala, você ganha alguma vantagem, como Asgard, que você ganha 2 cartas se estiver ganhando no quarto turno. Então você pode colocar ele nesses lugares e evitar que o adversário queira jogar cartas lá. Ele é meio que uma nébula, só que ao contrário, a nébula você joga, o adversário normalmente vai ser atraído para aquele local, vai querer jogar cartas lá para ela não ir se bufando, e ele é ao contrário. O adversário não vai querer jogar cartas no lugar dele, onde ele está, para não ter suas cartas nerfadas enquanto ele é bufado. Ele é uma carta interessante, eu acredito que ele vai ficar um pouco abaixo da Penny Parker e do 1,99, mas ele é melhor que o Bruce Banner e que a Snow, então ele vai ser a terceira melhor carta do mês. As outras cartas são interessantes, a Silene ela é meio fora do meta, basicamente ela só entra no deck de Junk, então se você curte deck de aniquilador e não tem ela ainda, pode ser bom, mas ela é série 4, às vezes compensa pegar na ficha, mas aquele lá, ela não é uma carta tão boa para ir atrás. E o Blob, que basicamente só existe no deck de Arisen e Thanos, ou Arisen com Thanos. Então se você já tem o Arisen e o Thanos e não tem o Blob, essa semana é interessante por causa do Groove e do Blob, caso não tenha. Apesar que o Blob já é uma carta muito... Ele rota muito igual o AX23 em Spotlights, então ele é uma carta muito comum, quase todo mundo tem. Mas se você é novato e não tem, às vezes compensa pegar ele se você quiser jogar de Arisen e Thanos. O Rocket e o Raccoon e o Groove também é uma carta interessante, não é a mais forte do mês, mas é uma carta interessante, principalmente para quem gosta de deck de Ajax. Ele pode rodar até em surfista, porque ele é custo 3, mas principalmente deck de aflição, que é dar negativo no adversário. E é só a Silene, que é uma carta que não compensa você gastar chaves para ir atrás dela, nem ficha. Ela é uma carta que compensa você esperar cair para pool 3 para ir você pegar no baú laranja. Então essa semana aqui compensa pelo Blob e pelo Rocket Raccoon. Se você já tem o Blob, às vezes aí você tem que ver quantas chaves você tem, porque já começa a outra temporada de janeiro, e às vezes você quer as cartas de janeiro. Então se você está com pouca chave e você está interessado nas cartas de janeiro e já tem o Blob, às vezes compensa você largar essa semana, apesar do Rocket Raccoon e o Groove não seria uma carta exatamente ruim, mas às vezes não compensa a chave, justamente porque você tem que guardar para as cartas fortes do mês de janeiro. Então aí é a sua avaliação. Se você não tem um Blob, pode ser interessante tentar nessa semana, mas caso você já tenha,
Aí você avalia a quantidade de chaves que você tem, ou se você quiser guardar para janeiro. Então agora eu vou ranquear a semana, os Spotlight, as semanas. Eu acredito que a melhor semana é a do Doom 99, porque ele vai ser ele vai ser ou a primeira ou a segunda carta mais forte do mês, com o potencial de ser a melhor carta do mês. O Hitmonkey é uma carta super essencial hoje pro deck de bounce. Alguns outros decks que ele entra, com deck com She-Hulk, deck de cera de metralhar cartas, Zero Control, tem algumas versões de cera que também roda ele. Então ele atualmente é uma carta bem forte para decks metralhador assim, de metralhar carta. Então, acredito que essa aqui seja a primeira melhor semana, porque tem uma das melhores cartas do mês e uma das melhores cartas antigas que estão voltando no Spotlight. Além dessa carta já tá, de certa forma, congelada na Pool 4, sem previsão de cair para Pool 3. Então, é a melhor semana para você gastar. Seguido da semana da Penny Parker, segunda melhor semana para gastar. A Penny Parker ou vai ser a segunda ou vai ser a primeira, ela e o Doom vão disputar. Apesar que eu acho que o Doom vai ser a primeira e a Penny Parker vai ficar em segundo. Mas ela vai ser tá entre as melhores cartas do mês, das novas. O Gladiador é uma carta interessante, só que o Squat ele é fora do meta, mas às vezes você consegue encaixar aqui e ali. Mas essa semana vale mais pela Penny Parker e pelo Gladiador. Segunda melhor semana. A terceira melhor semana é a última. O Blob ainda é um finalizador que compensa em alguns decks, como eu disse, Thanos e Arisen, ou Thanos com Arisen. É a Silene, você ignora ela, uma carta bem nada a ver. E o Rocket Raccoon provavelmente vai ser e Groove vai ser a terceira melhor carta do mês. Então é o terceiro melhor Spotlight. Você tem um bom finalizador para alguns decks e uma carta que vai ser interessante. Não vai ser a melhor carta do mês, mas vai ser uma carta forte e interessante. Depois disso, a gente acredita que a quarta melhor semana vai ser a do Bruce Banner, apesar que ele faz a semana ser muito ruim. As outras duas cartas que estão junto com ele são cartas boas, principalmente para iniciante, por causa do auto-evolucionário. Então é a quarta melhor semana, só para quem não tem essas duas cartas. Quem já tem as duas cartas, ignora, esquece essa semana. Quem não tem, é uma semana interessante, por isso eu coloco ela como a penúltima melhor semana. E a pior semana é justamente a primeira, porque você tem duas cartas que vão cair de pool basicamente no mesmo mês, então às vezes não compensa você gastar a chave. E a Lunisnow é uma carta que vai ser complicada de você conseguir encaixar, então eu não recomendo para jogadores novatos e que não sabem buildar muito, dependem muito de deck simples. Essa aqui, pelo comparativo com as outras semanas, eu coloco ela como a última e pior semana, apesar de ser a primeira. Bom, espero que essas informações tenham sido úteis para vocês escolherem qual cartas ou semana gastar suas chaves. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar aqui embaixo, é de graça. Clica no botão de se inscrever, clica no sininho, ativa as suas notificações para saber quando eu lançar vídeo novo. Clica no botão de gostei, deixa o like para fortalecer o canal, também é de graça. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!